Olá, meu aluno, minha aluna, seguidor do Instagram, amigo que acompanha o nosso grupo privado no Facebook e você que acompanha o nosso curso pelo YouTube. Eu sou o professor Arley Queiroz, bem-vindo ao nosso curso completo de Legislação de Trânsito. Recentemente eu concluí o capítulo 3 do CTB, que é um capítulo que eu considero mais importante, que trata das normas gerais de circulação e conduta, e hoje nós vamos dar continuidade ao nosso curso falando de um tema bem interessante, bem legal de se estudar e relativamente recente. É uma alteração do CTB que traz aí as normas para os condutores de veículos rodoviários, de transporte rodoviários profissionais, de transporte de carga, transporte de passageiro. Tá? Também vamos falar do tema pedestre e veículos não motorizados. E por fim, para encerrar a aula de hoje, vamos falar de educação para o trânsito, que é um tema muito cobrado nas provas de concurso. Espero que você esteja gostando. Acompanha comigo que a aula hoje está excelente. Sim, então vamos continuar aí a nossa programação, falar sobre o capítulo 3A, né? Já foi apresentado aí o tema que será abordado nas próximas aulas. E vamos falar aí da condução de veículos por motoristas profissionais de transporte rodoviário de cargas e de passageiro. Então você vê aqui nessa imagem o nosso amigo aqui motorista dando um cochilo sobre o volante, e é justamente por causa desse problema, né, de cansaço, excesso de horas trabalhadas, que surgiu essa inovação, essa alteração no Código de Trânsito Brasileiro, que traz aí o controle por parte das autoridades do tempo de descanso e o tempo de efetiva direção. Deixa eu ver se eu marco aqui. Eu quero marca-texto e quero, deixa eu ver de que cor. Como é que escolhe a cor agora? Já está amarelo, tá bom. Amarelinho tá bom. Esse aqui é um disco de tacógrafo, tá? É um disco diagrama do cronotacógrafo. Você vê aí que ele é um disco de 7 dias, porque está aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dias. É um disco semanal. Tá? E você vê que ele está no terceiro dia, porque tem um furinho bem aqui. E você percebe também que esse motorista, ele exagerou, tá? Esse motorista aqui fui eu que flagrei, tá? Essa aqui é a minha mão segurando um disco para que sirva de exemplo. Então você percebe que esse motorista ele começou a dirigir aqui nesse disco a 1 hora da manhã. Ó. Esses risquinhos aqui, que parecem aí um eletrocardiograma, é quando a agulha fica verificando a velocidade que o cidadão transita. Você percebe aqui que é o 100 km por hora. Ó, ele chega muito próximo do 100, às vezes até passa. Tá? E aqui 1 hora da manhã, 2 horas, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14. Ele dirigiu até a hora que eu abordei ele. Ó. 21h30, desesperadamente, faltando 60 km para chegar na capital, porque ele tinha que entregar frutas na Ceasa. Tá? Então, essa demanda aí que o contratante passa para eles é muito severa. E você percebe que essa barra preta aqui é o tempo que ele passou dirigindo. Ó. Essas pausas aqui são pausas de pouquíssimos minutos, 3 a 4 minutos. Né? Talvez aqui, olha, por volta das 17 horas, ele tenha almoçado. Né? Você vê aí que o tempo de trabalho dele foi bem estressante, né? Então, facilmente ele pode dormir. Muitas vezes os motoristas fazem uso de substâncias ilícitas, né? Anfetaminas, para se manterem acordados e acabam aí causando acidentes, atropelamento, morte. Isso aí também é uma fita, tá? Uma forma de controlar o tempo. Esse aqui deu uma pausa, tá? Deu uma pausinha aqui, parece que ele dormiu de 3 da manhã a 6 da manhã, apenas 3 horas dormindo. O restante das 24 horas foi dirigindo. E por isso o legislador, né, o Congresso Nacional, que é só quem pode alterar o Código de Trânsito, implementou aí o capítulo 3A em 2012. Tá? É uma novidade, tá? É uma alteração relativamente nova. E cai muito em prova, cai muito porque é muito interessante e por ser novo, o elaborador da questão ele quer ver se você está atualizado. Então vamos lá. Vamos falar do artigo 67A, ele diz aí que o disposto no capítulo se aplica ao transporte rodoviário profissional, né, que está aqui em cima, ó, profissional, coletivo de passageiro e de
carga. Então você vai trabalhar somente com esses dois, pessoal. O motorista de táxi, apesar de ser um motorista profissional, mas ele não se enquadra aqui. Ele não é um transporte coletivo de passageiro e nem tampouco de carga. Então vamos ficar ligado aí porque vai chegar à frente. Tá? Essa aqui é a regra geral, o artigo 67C traz a regra geral. Tá? Ele diz que é vedado ao motorista transitar, dirigir, né, por mais de 5 horas e meia ininterruptas. Tá? O veículo de transporte rodoviário coletivo de passageiro ou de carga. Isso aqui é uma regra geral. Vou botar um Gzinho bem aqui, tá, com marca-texto, para você saber que trata-se de uma regra geral. Tá? Essa regra geral ela se aplica a um tipo de motorista, mas não se aplica ao outro. O outro é um pouco mais restrito do que essa regra geral. Essa regra geral não pode ser desobedecida. E se ela for desobedecida, você vai procurar lá no seu Código de Trânsito, no capítulo 15, que trata das infrações, você vai procurar lá o artigo 230, inciso 23, e você vai ver qual que é a infração para quem desobedece o artigo 67C. Tá bom? Então vamos lá. Tratando aí o parágrafo 1º, ele diz o seguinte, que serão observados 30 minutos de descanso dentro de cada 6 horas de condução. Então é por isso que ele diz aqui, ó, o máximo que a pessoa pode dirigir de forma ininterrupta são 5 horas e meia. Após 5 horas e meia, é necessário que o cidadão tenha um descanso de 30 minutos, no mínimo, tá? Sendo que esses 30 minutos eles não precisam ser diretos, eles podem ser fracionados. Ele pode parar 10 minutos ali para comer alguma coisa, mais 10 minutos para ir ao banheiro, mais 5 ali para esticar as pernas, desce, dá uma andada, depois mais 5 lá na frente, sendo que, somando-se os tempos de descanso dentro de 6 horas, eu tenho que ter no mínimo 30 minutos de descanso. Tá? Essa regra geral ela se aplica ao condutor de carga. Essa aqui é a regra geral de 67C, o parágrafo 1º trata do condutor de carga, e você percebe que é a mesma regra geral. Tá? O que está falando aqui no quadro verde é a mesma coisa que está falando no quadro azul. Tá? Eu queria que você desse atenção para essas duas palavras aqui, ó. Dentro de 6 horas, e desse uma atenção para essa palavra bem aqui, ó, só serve para carga. Então, dentro de 6 horas quer dizer que você tem 5 horas e meia dirigindo e 30 minutos descansando, ou seja, cada ciclo de 6 horas funcionam assim. Tá bom? Agora dá uma olhadinha para o motorista de transporte de passageiro. Olha só, ele diz assim, serão observados 30 minutos de descanso a cada 4 horas. Ele não usa a palavra dentro, o que gera um pouco de dificuldade na compreensão e na interpretação de certas questões. Percebe que quando aqui no parágrafo 1º a pessoa, o legislador, lhe diz serão observados 30 minutos de descanso dentro de cada 6 horas, você sabe que é dentro de cada 6 horas, ou seja, 5 horas e meia dirigindo e 30 minutos descansando para completar o ciclo de 6 horas. Mas aqui ele diz o seguinte, ó, quando se trata de motorista profissional para conduzir um passageiro, ele diz assim, serão observados 30 minutos de descanso a cada 4 horas, ou seja, ele não diz que é dentro de 4 horas, então você não consegue interpretar que eu tenho que dirigir 3 horas e meia e descansar 30 minutos, e nem diz que você tem que dirigir 4 horas e descansar 30 minutos. O legislador deixa uma lacuna na interpretação aí. Tá? O que eu quero que você observe é que a prova não vai te cobrar essa interpretação, ela vai te dar direto isso aqui. E eu quero que você entenda isso. Não são 3 horas e meia dirigindo e 30 minutos de descanso, e nem são 4 horas dirigindo e 30 de descanso, porque o legislador não disse isso. O legislador disse serão observados 30 minutos de descanso a cada 4 horas. Ou seja, como nós que somos fiscalizadores dessa regra no trânsito, a gente utiliza o conceito, a possibilidade que menos prejudica o condutor. Na prática, a gente permite que ele dirija 4 horas e descanse 30 minutos. Mas isso não está dizendo na lei, isso é nossa interpretação na prática. Para a prova, você tem que ficar ligado na palavra dentro, aqui, ó, dentro de 6 horas. Quando se trata de motorista transporta carga profissionalmente, e quando se trata de passageiro, não é dentro nem fora das 4 horas, é a cada 4 horas. Beleza? Fica ligado nisso aí que você vai ser feliz, vai acertar qualquer questão.
Tá? E isso aqui é uma exceçãozinha, tá? Porque se você olha aqui no artigo 67C, ele diz que é vedado, é proibido. Então você não pode, em hipótese alguma, imaginar que você pode dirigir de forma ininterrupta por mais de 5 horas e meia. Será que existe alguma possibilidade que a lei me permita que eu dirija por mais de 5 horas e meia de forma ininterrupta? Existe uma exceçãozinha aqui, tá bom? Essa exceção que é aqui no parágrafo 2º, ele diz assim: em situações excepcionais, tá, de inobservância justificada, ou seja, quando você desobedece o artigo 67C de forma justificada, tá, o tempo de direção ele pode ser elevado por um período necessário para que o condutor, o veículo e a carga cheguem no lugar que ofereça segurança. Tá? Pensa aí, que você está ali com o seu relógio ligado, aí deu 5 horas e meia que você está dirigindo, só que você está no meio do nada. Você está lá no meio da BR-010, ali no estado de Tocantins, Goiás, não é? Que você tem aí uns tirão, às vezes, de diversas horas sem chegar a uma cidade, e aí dá 5 horas e meia. Você vai parar o caminhão ali no meio do nada e ficar descansando na rodovia, escuro, de madrugada? Não, né? Nessa situação, você pode prosseguir e chegar até um lugar seguro para proceder com o seu descanso. Tá? Agora, é uma regra que, se você for analisar bem aqui, olha só, o cidadão diz assim: a cada 6 horas eu posso dirigir 5 horas e meia, certo? E descansar 30 minutos, beleza. Só que aí vão começar um novo ciclo de 6 horas. Aí eu dirijo 5 horas e meia e descanso 30 minutos. Aí depois mais um ciclo de 6 horas e depois mais um ciclo de 6 horas. Quando você completar 4 ciclos de 6 horas, você vai ter um dia, 24 horas. E aí você somar 5 horas e meia, 5 horas e meia, 5 horas e meia e 5 horas e meia, você vai ter 22 horas dirigindo dentro de 24 horas. Isso não pode ser loucura, tá? Então o legislador, pensando nisso, disse que você pode até conduzir com base nesses ciclos de 6 horas, dirigindo 5 horas e meia e descansando 30 minutos. Beleza, você faz isso quantas vezes forem possíveis, desde que você não desobedeça o parágrafo 3º, que ele diz assim, ó: o condutor é obrigado a cada 24 horas a observar o mínimo de 11 horas de descanso, que podem ser fracionados. Beleza, tá? Você pode dirigir aí o restante, tá? 13 horas, descansa 11, dirige 13 horas, tá? E você pode, inclusive, descansar dentro do veículo, e esse descanso de 11 horas, ele pode coincidir com esses 30 aqui. Você pode somar 30 minutos que descansou aqui, com 30 minutos que descansou acolá, tá? E somar e ver somente o restante que você precisa completar o seu descanso. O que é interessante é que no primeiro desses intervalos, olha como ele usa a palavra primeiro, bem aqui, ó, no primeiro período de descanso do dia, tem que ser observado 8 horas ininterruptas de descanso. Tá? Você vai totalizar aí 11 horas, tá? 11 horas. Você pode somar aqui 8 ininterruptas com essas frações de hora que você vai descansando ao longo do dia. Se dentro de um ciclo de 24 horas você conseguir descansar 11, aí você está atendendo a legislação. Agora dá uma olhadinha, eu vou voltar aqui, dá uma olhadinha nesse disco que a gente começou. Aqui tem 24 horas, aqui é a primeira hora, aqui é a última hora. Ele foi abordado às 21h30 lá na minha UOP. Para quem não sabe, o UOP é a Unidade Operacional de Polícia, que a gente chama popularmente de posto de polícia. Então ele teria que ter descansado 11 horas aqui dentro, ó. Perceba que aqui ele descansou 5 minutos, aqui 5, aqui 5, aqui 1, aqui 5. E esse 1 aqui talvez seja até um semáforo, né? Aqui mais 5, aqui mais 3 minutos, aqui um horário de almoço, talvez 40 minutos, 30 minutos, sei lá. Então, esse cidadão aqui está totalmente fora do que a lei exige. Tá? Então, vamos falar aqui do parágrafo 4º. Tá? O que você entende como tempo de direção e condução? Tá? É apenas o período em que o condutor estiver efetivamente ao volante, em curso entre a origem e o destino. Cuidado que até para você saber o que é a origem e o destino é um pouquinho complicado, tá? A gente vai já te dizer o que é a origem e o que é o destino daqui a pouco, no próximo slide. O que eu quero que você entenda é que o que é tempo de direção? É o momento em que você está efetivamente na condução, tá? Então, se você para,
num posto de combustível, não desce ali, tá? Fica lá sentado, aí você pega um celular, fica passando uma mensagem para sua esposa, para o seu marido, você ali não está dirigindo, isso não é o tempo de direção. Você passou ali 5 minutos, você já conta como descanso. Isso não é o tempo de efetiva direção, porque o tempo é o tempo que você está efetivamente na condução do veículo, tá bom? Eu fiz aqui um esqueminha nesse slide. Tá? Eu peço até desculpa aí para você que acompanha o meu grupo no Facebook. Eu enviei anteriormente os slides, tá? E os slides não contam esse, que esse é bem novo, eu fiz ainda há pouco antes de começar a gravação. Então ele fala assim, ó, percebe aqui, isso aqui, essa linha vermelha é o ciclo de 6 horas. Tá? É o ciclo de 6 horas. Então, a cada ciclo de 6 horas, eu tenho que dirigir no máximo 5 horas e meia. E tenho que descansar 30 minutos no mínimo. Tá bom? Essa regra geral é a regra que também se aplica ao motorista de transporte de carga. Se o condutor transporta carga, ele vai aplicar essa regra geral. Dirige 5 horas e meia e descansa 30 minutos. Tá? Se ele vai dirigir um veículo profissional rodoviário de transporte de passageiro, ele já não pode aplicar essa regra geral. A regra é um pouquinho mais rigorosa para ele, né? É a cada 4 horas ele tem que descansar 30 minutos. Então vamos lá para um exercíciozinho. Ó. Considere a seguinte situação. O condutor profissional precisa se deslocar de Tianguá, para quem não sabe, Tianguá é uma cidade belíssima lá no Ceará, a Juazeiro do Norte, tá? Juazeiro do Norte também no Ceará. Conduzindo uma carga não perecível, seguindo as normas legais de segurança num total de mais de 500 km. Para essa viagem são necessárias mais de 8 horas. Olha aí, legal. A questão já disse, são mais de 8 horas. Portanto, o comportamento adequado para realizá-la é, vamos lá, letra A, descansar 30 minutos a cada 6 horas na condução do veículo, sendo facultado o seu fracionamento e do tempo de direção, desde que não ultrapassadas 5 horas e meia contínuas no exercício da condução. A letra A está perfeita, né? Vamos ler a letra B, só para a questão de tirar dúvida mesmo. Deslocar-se de forma ininterrupta, já errou, porque são 8 horas, ele não pode deslocar 8 horas de forma ininterrupta, tá? Para garantir maior conforto ao condutor, uma vez que o tempo total não exceda 10 horas de viagem. Absurda a letra B. Parar 30 minutos de descanso para cada 4 horas, tá? Ele não é obrigado a fazer isso, sendo facultado o seu fracionamento. Não é obrigado, porque isso aqui é do transporte passageiro, transporte profissional de passageiro. E aqui ele usa, ó, o termo que ele usa aqui, ó, carga não perecível. Então vamos para a letra D. Observar 30 minutos de descanso dentro de cada 4 horas, na condição já está errado, então vamos continuar aqui. Ó, ficou vermelhinho, letra A, vermelhou. Próximo, capítulo 3A ainda. Vamos falar de outros artigos, de outros parágrafos. O parágrafo 5º diz assim, ó, entende-se como início da viagem a partida do veículo, na ida ou no retorno. O que eu quero que você saiba é o seguinte, eu faço sempre uma questão, tiro uma dúvida na sala de aula, eu pergunto para o meu aluno o seguinte, eu digo, olha só, a gente está em Belém do Pará, certo? Aí o caminhão está em Belém do Pará, é sua origem, ele vai até São Paulo, tá? Ele vai até São Paulo, deixar uma carga de açaí, a gente adora exportar açaí, tá bom? Levou açaí de Belém do Pará até São Paulo. E ele volta trazendo outra carga, ou volta vazio, não importa. Onde é que a viagem começa e onde é que a viagem termina? A viagem começa em Belém, é óbvio. Agora ele chega em São Paulo, descarrega o açaí e volta para Belém, trazendo aí, vamos supor que ele traga eletrônicos de São Paulo para cá, para Belém. Essa viagem começa em Belém e termina em Belém, ou ela começa em Belém e termina lá em São Paulo? O que você tem que entender é que são duas viagens aí, tá? A primeira começa em Belém e termina em São Paulo, a segunda começa em São Paulo e termina em Belém, beleza? Agora, se no meio do caminho de Belém para São Paulo ele precisou dormir ali em Araguaína ou dormiu em Brasília, isso não é fim da viagem e início no dia seguinte, tá bom? Isso aí são escalas, são paradas, continuações da viagem, beleza? O que é importante é que o problema vai frisar que uma carga foi levada do ponto A ao ponto B e depois retornou ao ponto A. Então, a origem é no ponto A, final no ponto B. Segunda viagem, origem no ponto B, final no ponto A.
Perfeito? Espero que você tenha compreendido aí. E se não compreendeu, manda mensagem, explora o professor, pergunta, porque resposta nunca eu vou deixar de enviar para vocês, tá bom? Então, o sexto parágrafo diz o seguinte: se o condutor somente iniciará a viagem após o cumprimento integral do tempo previsto de descanso, tá? Previsto no parágrafo 3º. Veja só, se o veículo vai de Belém até São Paulo e descarrega, vamos supor que ele descarregue em 2 horas. Chegando lá, ele leva mais 2 horas para carregar, ou seja, ficou parado 4 horas. O condutor já pode voltar para Belém? Não, né? Ele só vai voltar depois que ele concluir o tempo de descanso total previsto no parágrafo 3º, que é de 11 horas. Então, após 11 horas, ele volta a reiniciar a sua segunda viagem, que é a de retorno. Beleza? Importante você saber também que o artigo 230, inciso 23, ele prevê uma penalidade para quem não cumpre aquele descanso de 5 horas de 30 minutos dentro de cada 6 horas, ou seja, quando a pessoa dirige mais que 5 horas e meia. O que é interessante, pessoal, é que a pessoa que ela não consegue comprovar no tacógrafo que descansou, ou que ela esqueceu de botar o tacógrafo, ou que o tacógrafo está marcando, está vencido, não importa. Essa pessoa ela vai descansar às 11 horas no posto de polícia, o veículo fica retido lá. Tá? Então, o tempo de descanso era sempre 11 horas. Tá? Isso aqui é uma regrinha, parágrafo 7, só para indicar que nenhum chefe, nenhum patrão pode obrigar o seu condutor. Tá? O condutor ele não pode alegar que ele foi obrigado pelo chefe a sair antes de cumprir as 11 horas. Aqui no artigo 67E, ele diz uma questão muito boa que já caiu em prova, tá? Que ele diz que quem deve guardar é o motorista, quem deve comprovar é o motorista, quem deve controlar é o motorista, a papelada toda necessária para comprovar na fiscalização é sempre o motorista o responsável. E na questão que eu falei para vocês agora há pouco, ele disse que um motorista profissional, contratado por uma empresa, tudo mais, fez aquele floreado todo no comando da questão, e ele diz assim: a empresa é a responsável por guardar as anotações que servem de comprovação do tempo de direção. Está errado, não é a empresa, é sempre o motorista o responsável.